Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje nós vamos falar com João Batista de Andrade, o diretor da série 100 anos de cultura e conflitos, já disponível no Sesc TV. Então hoje nós estamos aqui com o senhor, seja muito bem-vindo ao nosso cenário, à nossa equipe, tudo bem? Tudo bem, sim. Contente de estar aqui, um cenário bonito. Que bom, nós ficamos muito felizes em recebê-lo. Falando de uma coisa muito bonita também, que é a série. Sim. Bom, pra gente começar então falando dos seus trabalhos, você tem um grande histórico, né, de trabalhar com produções que também retratam algumas partes, principalmente da história do Brasil. Como que surgiu a inspiração para fazer essa nova série? Bom, isso você falou, meu cinema, eu sou um veterano do cinema, né? Eu comecei lá começo dos anos 60 e tal, tem muitos filmes. Mas eu sempre tive uma atração muito grande assim, pela história, pelos fatos históricos, né? E isso marcou muito a minha filmografia, tanto na ficção, longa-metragens, tal, filme para cinema, quanto nos documentários. Então, o que acontece, nesse ano, do ano passado para cá, a gente estava comemorando a Semana de Arte Moderna, não é? Era 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então é um movimento fantástico, cultura brasileira, uma modernização, uma proposta muito modernizante da questão cultural, né? E da semana, muito influenciada pelo que estava acontecendo na Europa, aquela renovação grande, com Picasso, enfim, né? Com aqueles nomes todos. E ao mesmo tempo, eu observo que não acontecia só a Semana de Arte Moderna. Quer dizer, o Brasil entrou no século XX de uma forma muito conturbada. E tanto que em 22, além da Semana de Arte Moderna, que é um acontecimento super importante, você tem a revolta dos tenentes, inclusive a revolta no Forte Copacabana, e depois a passeata lá na praia de Copacabana, onde morreram vários deles, né, fuzilados e tal. E depois teve a criação do Partido Comunista do Brasil, né? Então há uma confluência de eventos, de acontecimentos no Brasil naquele momento, né? E eu achei que falar só sobre cultura era reduzir muito, né? E como eu tenho uma ligação forte com a história, eu resolvi falar, não, eu vou falar sobre a história e sobre os conflitos. Porque a história, na verdade, eu acho que a história brasileira do final do século XIX e para o século XX, até uma boa parte do século XX, é uma história de conflitos. Principalmente quando há a guerra da invasão do Paraguai, Guerra do Paraguai, né? E que obrigou o Brasil a ter um contingente enorme, né, lutando na guerra, um contingente que inclusive usava escravos com promessa de que depois eles estariam livres e tal, né? E que depois não se cumpriam, porque a maioria morria lá e depois não tinha o que fazer quando se voltava da guerra e tal. Aí logo em seguida, logo antes de entrar o século novo, 22, acontece a proclamação da República, os militares se sentem muito fortalecidos na Guerra do Paraguai, né? E na verdade a proclamação da República é feita por um militar, né? A monarquia despencando também, né? Porque proclama a República, Dom Pedro teve que ir embora. E a libertação dos escravos, uma libertação entre aspas, porque sim. Uma coisa assim, na verdade, uma libertação irresponsável, porque deixou uma quantidade imensa, né, de ex-escravos sem saber o que fazer, né? Então o século começou de uma forma assim conturbada mesmo, e isso refletiu também pelo fato de que a vida urbana começava a tomar
tomar espaço, começava a aparecer, principalmente em São Paulo, com greves operárias, tudo novidade. Sabe? Então, greves operárias que paravam a cidade, a grande greve geral, né, de 17 e tal. Depois os governos muito problemáticos, né, as oligarquias dominando os governos. Aí em 22, por isso que acontece tudo em 22. Acontece uma crise militar brava com os tenentes, acontece a criação do Partido Comunista, acontece a Semana de Arte Moderna. É um boom, né, de uma vez. Tudo, parece que o Brasil ali estava começando, né? Então eu fui muito atraído por essa história e achei que eu não podia ficar falando só sobre cultura, né? Eu tinha que ampliar o foco. Bom, e vocês estão vendo aqui que eu estou entrevistando ele hoje, mas na produção é quase o contrário, né? Como foi também para você ter essa experiência de entrevistar as outras pessoas ao mesmo tempo que dirigia tudo? Como foi isso? Olha, aí é uma coisa muito diferente, por exemplo, do que uma pessoa como você, uma repórter como você faz, né? Porque a gente tem que ser muito envolvente, saber, porque vai pegar as pessoas numa situação normal de vida, no lugar dele, na casa dele, vai pegar na rua, tal, é muito diferente isso, né? E depois você tem que fazer uma pergunta para que ele faça alguma reflexão pessoal dele, não só uma informação, né? É isso que torna a entrevista interessante, as visões pessoais, né, dos assuntos e tal, né? Então, mas eu não fui entrevistar basicamente nas ruas, eu queria era contar bem essa história. E por que o Brasil é tão complicado, né? Por que vive em crise? É uma crise atrás da outra, e depois quando você pensa que está tudo bem e tal, vem um Estado Novo, depois você pensa que acaba o Estado Novo, vem a democracia, vem um pouquinho, e aí tem a crise, né? O Getúlio, quando é eleito, democracia, tudo, mas a campanha contra ele é violenta, ao ponto dele se suicidar, tal, quer dizer, aí logo depois tem um golpe de Estado de novo, 64, por que não para isso, né? Então eu achei que para o público começar a pensar sobre essa história, era preciso exibir para ele esse universo convulsionado do fim do século XXI, do século XX para o século XXI, né? De como, aliás, século XIX para o século XX, XX, né? Então, mas era preciso ele entender de como o Brasil renasce ali com o fim da ditadura, fim do regime monárquico, todo. Porque a monarquia deixa as coisas um pouco assim mais calmas. Dom Pedro era uma boa pessoa, tal, aquilo não anda para frente. E tinha aquela crença também das pessoas, né? De como ele era uma pessoa ali enviada até por Deus e tal. Ele era uma pessoa que estava tudo calmo, mantendo o país de uma forma plena, né? Tinha uma isso excelente também. pessoa, mas o país parado muito tempo, sem um salto. E de repente, eu acho que a Guerra do Paraguai foi muito importante para isso, mas a Guerra do Paraguai deu muito prestígio para os militares. Então ali começa a explicação por que os militares são tão envolvidos na política brasileira. E a série vai tratar isso assim, de como isso se repete na história brasileira, né? Então eu achei o seguinte, que eu tinha que usar a minha experiência como cineasta, como documentarista, para tentar expor isso da melhor maneira possível para a população, para as pessoas que não conhecem história, tal, que não fazem ideia dessas coisas que aconteceram. Então, a repercussão já está sendo muito boa com a primeira exibição e também porque a série está disponível pela internet.
não é? A série está Tá no Sesc TV, por enquanto, hein? né? Tá no Sesc TV, no Sesc site do TV. Sesc. É sesctv.org. Isso. Né? .br. Então, pode procurar essa série, que é 100 anos, né? De cultura e conflitos. E já tem um acesso assim, muito grande. A informação que eu tenho é que tem muito acesso, já, sabe? A partir por causa do primeiro episódio que foi exibido, repercutiu muito. E assim, a gente já teve também acesso, né, aos episódios, e falando exatamente sobre eles, é muito interessante que até mesmo, se eu não me engano, no primeiro episódio, você fala, né, que o tenentismo, ele foi basicamente um antecessor do golpe militar. Então é legal como os episódios também vão se casando, né, para contar uma história até chegar nos dias de hoje. Mas uma curiosidade também que a gente tem sobre esses episódios: qual foi o episódio mais difícil de ser gravado? Seja por encontrar uma fonte mais complicada ou até mesmo por achar arquivos de multimídia para colocar ali, de multimídia não, perdão, de audiovisual para colocar ali, né? Teve algum que foi mais difícil para ser produzido? Olha, por incrível que pareça, não tinha muito não. Que bom! Não tinha muito não, mas é porque o meu cinema tem muito a ver com a história. Para ter uma ideia, eu tenho um filme que chama O País dos Tenentes. É uma ficção. O personagem principal era o Paulo Autran. No meu filme, ele tinha participado do movimento dos tenentes e depois está velhinho. Justamente ali no limiar ou no final da ditadura militar brasileira, ou quando tem passeata pelas diretas, aquela coisa toda. E ele está numa crise pessoal enorme, ele está no momento da morte dele. Então o filme vai lá atrás com o tenentismo. Então eu tenho imagens, sou o único, é o único filme que tem imagem reconstruída, ficção tal, do movimento dos tenentes, inclusive Forte Copacabana, a passeata dos tenentes na praia de Copacabana, onde eles são fuzilados e escapam poucos tal. Tem episódio da Revolução de 24, aqui em São Paulo também, dos militares. Tem bastante imagem da coluna Prestes, que é para onde desemboca o movimento tenentista naquele momento, né? Só assistindo a série para entender o seguinte: coluna Prestes é para onde foi o movimento tenentista, principalmente na época da Revolução de 30, que era uma revolução, vamos dizer, liberal, da aristocracia, das forças políticas gaúchas, tal, que fizeram Getúlio Vargas, a Revolução de 30. E os tenentes foram desembocados para isso. E aí o Prestes, que depois viria a ser o líder comunista, ele virou o líder dos tenentes. Então, ele fez uma marcha de milhares de quilômetros pelo Brasil para denunciar a miséria do povo brasileiro, aquela coisa toda, né? Mas a maioria dos tenentes não tinha a visão dele. Foram mais para a direita do que para a esquerda, né? Então, esses tenentes mais à direita, eles representaram uma força entre os militares que era extremamente golpista. Então, e o Prestes não, porque o Prestes foi muito para a esquerda, Partido Comunista, então ficou uma força que tinha muita influência pelo prestígio dele e tal, mas era uma força pequena, era incapaz de golpe e tal, essas coisas. Agora, a direita não. Já era diferente. Era muito forte entre os militares, era a maioria dos militares. Inclusive, né, durante a série é muito comentado realmente a questão do golpe de 64, tem até um episódio sobre isso também, né? Será que, assim, hoje, tendo uma visão também da sociedade atual, principalmente nos últimos anos, né, devido a questões políticas, enfim, será que a gente consegue traçar uma similaridade entre as pessoas hoje e as pessoas lá no período de 64, enquanto estavam apoiando esses militares? A gente consegue traçar algumas semelhanças entre o público que hoje também tem uma... Porque
Recentemente, o apoio, né, a essas forças militares tem crescendo absurdamente. Então a gente consegue traçar alguma similaridade ou são apoios distintos, de formas distintas? Como você vê isso hoje? Sabe o que eu acho? É o seguinte, o Brasil, com essa sequência de golpes de Estado, de mudanças, não conseguiu, pelo menos em 2/3 do século, ele não conseguiu estabelecer mesmo uma democracia e fazer uma democracia que fosse sólida, que fosse sustentável, tal, e que por mais crise que tivesse, se mantivesse como democracia, tal, né? E uma das razões são esses conflitos que vieram lá do final do século para o outro, né? Passando para o novo século. Então, e aí a democracia brasileira ficou muito frágil e continua muito frágil até hoje. Tem crise e as pessoas não sabem que rumo que tomam, a sociedade fica muito dividida e muitas vezes sem saber exatamente que rumo que deve tocar. Os que apoiam, aí você começa a apoiar quem tem poder para arrumar. Uns já vão para os militares, porque dá um jeito nisso, tal. Outros já vão ficar preocupados com os militares, porque militar na política é um problema. Militar é militar, tem arma, tem organização militar, tem capacidade de agressão, de invasão e tal, né? E obriga você, na verdade, o cidadão a respeitar. Então, é um problema mesmo, né? Porque governar, você tem que governar em nome do povo da nação. Então, tem que ter um respeito grande e a liberdade da população de gostar ou não gostar, tal. Sim. E é muito difícil para o militar viver assim. Então, quando entra para a política, sempre para mim, eu vejo muito assim, é sempre um problema. Então, por melhores que sejam os militares, eventualmente por melhores ideias que eles têm, por melhores intenções, mas são sempre militares com aquela força toda mantida pela nação, né? Com os tanques, com as metralhadoras, com os canhões, né? Com as bombas, os aviões, os navios, tudo mantido pela nação na mão deles. Então, quando eles entram na política, eles vêm com tudo isso. Quem é que pode enfrentar isso? Então, acaba sendo uma coisa provocativa para a sociedade, né? Acaba gerando resistências, muitas vezes resistências civis, que não acham outro jeito a não ser ir para a clandestinidade. Na pior das hipóteses, eu sempre falo isso como uma coisa negativa, mas é consequência. Você não tem outra maneira, você vai para fazer terrorismo, para criar fake news e tal, né? Então, agora, no Brasil, acho que o importante para mim da série é que a população veja como é que nasce esse Brasil e se desenvolve com tanto conflito, com tanta dificuldade de união, né? Essa que é a ideia que eu cultivei. Eu estou muito contente com o resultado. E a série também, assim, acaba até servindo como uma resposta, né, também, para aquelas pessoas, por exemplo, que negam a existência de um golpe de 64 que a gente ainda escuta muitas vezes na internet, né? Acaba servindo também como uma aula de história, eu acredito. E você também comentou que a série ela não trata também somente, né, trata sobre política, mas também tem o seu viés cultural. E eu fiquei sabendo que você também já foi secretário da Cultura aqui de São Paulo. Eu fui. Certo? Inclusive naquele período em que a Lei da Cultura foi implantada no estado. Então, pegando o gancho nisso, como que você vê a questão cultural, não somente de São Paulo, mas no Brasil? A gente ainda tem bastante coisa ainda para fazer, ou a gente já está encaminhado, tem um crescimento bom até em comparação a, sei lá, 15 anos atrás? Como que está o cenário cultural no Brasil também? Olha, a cultura no Brasil também é um problema que está dentro do mesmo mar, do mesmo lago.
A gente costuma dizer muito o seguinte: a cultura brasileira não pode dar muito certo, porque quando dá certo, as forças mais conservadoras ou mais golpistas destroem. O cinema brasileiro, você pega a história do cinema brasileiro, é a história da destruição das conquistas. Muitas vezes. O cinema brasileiro, no começo do século, começou a crescer nos anos 20, inclusive circuito que se criavam, que iam de São Paulo até o Nordeste e tal, e com o cinema brasileiro crescendo, década de 20, né? O que aconteceu com esse circuito foi vendido para um americano, que era um exibidor americano, para um grupo de exibição americano. E o engraçado é que parece ser um exemplo assim fantástico, que um repórter, uma pessoa da imprensa, vai conversar com ele e perguntar: e agora, como é que vai ficar o cinema brasileiro, o cinema nacional, como falavam, né? Aí ele falou: não tem problema nenhum, se o filme for bom, ele está tranquilo. Quer dizer, é cínico, porque ele é que vai julgar se ele é bom ou não. E, em geral, é uma mentalidade da indústria cinematográfica americana. Cinema bom é o americano. Imagina se ele vai achar um filme brasileiro bom. Isso é entendeu? verdade. Então, principalmente de um país que não é tão desenvolvido como o nosso, né? Se for para valorizar um cinema, vai valorizar um cinema europeu. Não, mas também tem o outro lado, que é o lado cultural. O cinema indiano tem coisas maravilhosas, mas não tem nada a ver com o cinema americano. Não dá para comparar assim, o cinema japonês, entendeu? O cinema francês é um cinema com uma forma própria, o cinema italiano maravilhoso, mas não tem nada a ver com o cinema americano. Agora, você põe um produtor americano para julgar, é difícil. E eu estou dizendo que isso é verdade. Tudo é uma porcaria e tal, entendeu? Então, porque é o gosto deles. As pessoas têm gosto. Agora, quem tem o gosto e tem poder acaba impondo o seu gosto para o outro, né? Acontece com o cinema americano. E com a cultura em geral acontece muito isso, né? Então, você vai ver, o brasileiro não lê. Eu falo que não lê, não é que ninguém lê, não. Tem muita gente que lê, mas é um percentual muito pequeno. Se for contar, uma coisa absurda o percentual de pessoas que não lê. 90% de pessoas que não lê. Não vão, 90% não vai ao cinema. 90% não conhece teatro, não faz ideia do que seja um teatro, não faz ideia do que seja uma pintura, uma arte plástica, né? Do que seja um balé, que seja... Não, quer dizer, população completamente alijada dos benefícios da cultura. Então, o que acontece? Um grupo de teatro monta uma peça, qual que é o público que ele vai ter? É aquele percentual pequeno da população que lê um livro, que vê um filme e tal, e que vai ao teatro também. É muito difícil sobreviver, né? Então, por isso é que é preciso, a gente precisa de leis de apoio à produção cultural. Eu, quando fui secretário, eu criei uma das maiores leis, uma das principais leis de incentivo à produção cultural, que é o PROAC, que chama Programa de Ação Cultural. Então foi criado por mim, quando eu fui secretário, né? E é difícil você pegar uma peça de teatro, um filme paulista que não tenha lá o PROAC. Então ajuda muito, entendeu? E sem esse tipo de ajuda, nada. Aí o que acontece? Você fica dependendo do Estado. O cinema brasileiro, nos anos ainda na ditadura e tal, fez a Embrafilme com apoio do governo, por incrível que pareça, né? E é contraditório porque o governo militar, com muito dinheiro da Embrafilme, mas proibia muitos filmes, inclusive meus, né? Agora, mas tinha uma produção grande e o cinema brasileiro começou a ocupar o mercado. De repente estava com 1/3 do mercado de cinema no Brasil. Quando vem a abertura política, entra o Collor
o que ele faz? Fecha a Embrafilme, fecha o órgão de regulação do cinema, que era o Concine, que chama, e o cinema brasileiro passa de 1/3 do mercado, passa para zero. Nossa. Zero. Então, parece que você não pode dar certo, porque aí chama atenção e logo tem aquelas forças que acham o diabo a respeito da produção local. E eles preferem o cinema norte-americano. E conta pra gente como foi essa história de você ter filmes seus também ali no meio da ditadura que não puderam passar nas salas de cinema. Como foi essa história? Não, pois é, mas aí tem muitos filmes. Tem muitos filmes, né? Então, e essa censura, ela atingia também a TV, né? Então não só o cinema, né? Eu tive vários filmes assim proibidos. Agora, o mais escandaloso deles foi o filme que eu fiz para a Globo. Eu fui do grupo que fez o Globo Repórter, né? Então, eu como cineasta, eu tenho muito filme de ficção, mas eu sou muito documentarista, né? Fiz muito documentário. Então, aí eu fui convidado para lá, fiz parte do grupo que fazia Globo Repórter, uma audiência assim, altíssima, tal, porque eram cineastas fazendo documentários. Não era o repórter de vídeo, olha, eu estou aqui no Pantanal, não tinha nada a ver com isso, não. Era um documentário do melhor sentido, assim, né, da palavra. Então, quando chegou em 78, eu fiz um filme chamado Wilsinho Galileia, que é a história de um garoto de periferia que se tornou um bandido terrível, assim. E foi morto no dia quando completou 18 anos. E aquilo repercutiu muito, eu resolvi fazer um filme sobre ele para mostrar como é que se cria um bandido. Um menino pobre, muito pobre, e começa com nada, na rua, de repente na rua faz uma coisa ou outra, rouba uma fruta e tal, de repente vira um facínora. Quer dizer, a sociedade mesmo cria aquele fascínio. Eu fiz o filme, é um filme que depois foi muito badalado, foi convidado para não sei quantos festivais na Europa, porque foi proibido aqui na Globo. Ia passar, como ele era um longa-metragem, ia passar em 2 programas do Globo Repórter. E o Ernesto Geisel, o presidente, que era um militar, proibiu o filme. Então você vê, que loucura. O filme da Globo criou um buraco na programação da Globo de 2 programas, porque o filme era longo, então eram dois programas, né? Com muito problema, tinha que tampar buraco do Globo Repórter, era um programa que tinha um prestígio enorme e tal, não tem como tampar buraco. Realmente é um programa com bastante audiência, né? Então, para você ver como é que a ação é bruta. Mesmo a Globo, que nunca foi contra a ditadura daquela época, foi censurada. Mesmo a Globo recebia essa censura. Assim. Nossa, que interessante essa história, né? Assim, da gente ver realmente que na prática isso aconteceu. É muito curioso, posso dizer, viu? Como amante de cinema também, gosto bastante de cinema, então é curioso também. E você comentou que você foi indicada a diversos prêmios, e aqui no Brasil não foi diferente, por diversas obras. E aí eu queria saber, até ali mais ou menos, meados da década de 80, você trabalhou muito com obras ali mais ficcionais, de drama, e inclusive ganhou 2 Quiquitos por isso, né, que é o maior prêmio do cinema brasileiro ali, que é dado em Gramado, no Rio Grande do Sul. E aí, depois de um tempo, você começou a abordar temáticas mais históricas, né, mais reais. Por que essa mudança na programação do diretor? Não é, mas o próprio filme que ganhou o Festival de Gramado, por exemplo, era um filme que tinha um lado histórico. Sim. Assim, sabe, o Doramundo e tal, né? Então, agora, e depois eu ganhei outros Quiquitos, mas ganhei prêmio também em Brasília e tal, mas ganhei o maior prêmio que eu tive,
é com um filme que tem um título curioso, né? Que é O Homem que Virou Suco. Ah, sim. Esse filme ganhou o Festival Internacional de Moscou em 81, que ainda existia a União Soviética. Então, o que acontece? O festival era enorme e todo mundo competia lá, os filmes americanos, filmes franceses, japoneses, filmes latino-americanos e tal, e eu ganhei o festival. Eu tinha, não sei se eram 18 filmes competindo, era muito filme e tal, e ganhou assim por unanimidade, ganhei o grande prêmio, é um dos grandes prêmios do cinema brasileiro, né? Esse filme ainda era ditadura, porque o prêmio lá é 81. Uhum. A ditadura acaba em 85. Isso. Esse filme já foi proibido para TV. Quer dizer, o filme vem com um prêmio premiado. desse. E tanto que quando houve o fim da ditadura, o governo da Nova República, o ministro da Justiça fez um evento que ele liberou dois filmes assim, como uma espécie de simbologia, como uma mostra, né, da mudança. E era o meu filme e um filme de um cineasta muito meu amigo que tem um nome muito parecido comigo. Eu sou João Batista de Andrade e ele é Joaquim Pedro de Andrade. E os dois, por acaso, somos mineiros. Nossa, que coincidência! E os dois filmes estavam com proibição. Nossa. Então, o ministro da Nova República lá liberou os dois filmes num ato lá em Brasília, né? Então é difícil, entendeu? Agora, e o cinema brasileiro, quando eu estava contando até o Collor, isso, né? Quer dizer, o cinema brasileiro, depois de acabar a Embrafilme, foi começando, renovando, cineastas jovens, começando com um filme pequeno, foi crescendo, acabou a ditadura, o cinema brasileiro começou a explodir, vem o Collor e fecha a Embrafilme, fecha tudo, o cinema brasileiro vai de novo a zero. Entendeu? É uma coisa complicada. E desde então, o cinema brasileiro ele vem tentando se recuperar disso, né? Porque até hoje a gente tem um grande investimento nisso, mas não é o que foram há alguns anos atrás, antes de todos esses fechamentos, acredito eu, certo? Então aí, nesse governo, por exemplo, passado, não vou falar o nome, do presidente anterior e tal, o cinema brasileiro foi assim, arrasado. Exato. Com ele, né? Então, o cinema brasileiro ocupa um espaço muito pequeno no mercado, porque não conseguia desenvolver com toda a estrutura que ganhou, né, com o espaço que o cinema brasileiro tinha conquistado na TV, tudo, mas agora está tendo um esforço de novo para recompor. É preciso investir na questão cultural. O cinema, por exemplo, você investe R$1 na indústria cinematográfica, o cálculo que tem é volta 2,8, uma coisa assim. Quer dizer, tem um rendimento enorme, gera emprego, muito emprego, porque é um país grande e tem produção cinematográfica no Brasil inteiro. No Nordeste, cada estado daquele tem uma indústria cinematográfica, o Sul todo, né? Então tem cinema de praticamente todos os estados brasileiros. E com uma concentração grande no Rio e São Paulo, que geram muito emprego. Cinema usa muito mão de obra, muita gente. As equipes são grandes, são muito grandes, né? Então, o investimento no cinema compensa do seu ponto de vista econômico. E do seu ponto de vista cultural é fundamental que o povo brasileiro veja a sua cara na tela, que se identifique com aquilo. Porque aquilo você criar uma cinematografia nacional para o público do país, aquilo é fonte de informação, ele se vê como é que ele mesmo é.
o que acontece com o país, quais são os conflitos que tem no país, né? Quais são as debilidades, as fragilidades. Tá? Os cinemas nacionais são muito importantes para o país. É muito rico, né? Muito rico, não é uma brincadeira, não, sabe? Então, mas as pessoas tratam quase como se fosse assim, um favor para os cineastas, tal, né? Isso é uma visão absurda. E esperamos que essa situação melhore, né? Logo, esperamos muito e torcemos para isso, né? João, então eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Posso dizer, realmente a série é muito boa. Digo por mim, como pessoa que assistiu, recomendamos aqui, ele com certeza. Então eu gostaria de agradecer mesmo, assim, a honra de ter tido um grande mestre do cinema brasileiro como você. Muito obrigada por ter vindo. Se quiser dar uma última mensagem pra gente. Agora eu quero muito que as pessoas vejam, né, a série, os 100 anos, né? E de cultura e conflito, para poder entender como é que se formou o país. Por que o país tem tanto conflito e tanto problema de golpe, de contragolpes, de enganos, porque a formação foi essa no começo do século passado, né? Bom, então a série já está disponível lá no site do sesctv.org.br. E se você quiser conferir esse e outros conteúdos mais aqui do Aventuras na História, siga as nossas redes sociais oficiais. Nós agradecemos a sua audiência e até mais!